Você já sentiu que a sua vida está sempre um pouco em excesso? Como se estivesse constantemente a correr, a tentar equilibrar tudo, e no fim do dia, o que fica é só cansaço, físico e principalmente mental? Eu conheço bem essa sensação. Durante muitos anos, a minha casa estava cheia de coisas e a minha agenda cheia de compromissos. Mas eu sentia um vazio estranho por dentro. Como se, apesar de tudo o que eu fazia, me faltasse precisamente aquilo que eu mais queria: clareza, calma, presença. Foi aí que, quase por acaso, encontrei o caminho do minimalismo japonês. E percebi que não se tratava apenas de arrumar a casa ou de ter menos objetos nas prateleiras. Era, sobretudo, uma forma diferente de olhar para o tempo, para as escolhas e para a própria vida. Uma forma de deixar de viver em modo apagar incêndios e começar a viver em modo respirar e escolher. Neste vídeo, eu quero caminhar consigo por esse caminho. Vamos explorar juntos por que é que tantos minimalistas japoneses quase nunca têm dias verdadeiramente atarefados. Mesmo trabalhando muito, mesmo tendo família, mesmo vivendo num país cheio de movimento. Vamos falar de menos coisas e menos decisões, de saber o que é suficiente, de viver segundo o Ikigai, de respeitar os espaços vazios no calendário e de pequenas ações diárias que evitam o caos. Não vou dizer-lhe o que fazer. Só vou partilhar o que encontrei quando comecei a fazer menos ruído à minha volta. E talvez, enquanto ouve, você comece a reconhecer, lá no fundo, uma vontade antiga, a de viver uma vida não tão cheia de tarefas, e muito mais cheia de sentido. 1. Poucos objetos, poucas tarefas. Antes de falarmos de qualquer filosofia profunda, vale olhar para algo muito concreto: as coisas que você tem à sua volta. No Japão, muitos minimalistas famosos, como Fumio Sasaki, descrevem o seu apartamento quase vazio. Poucas peças de roupa, uma mesa dobrável, uma única cadeira, alguns livros que realmente ama, sem prateleiras cheias de enfeites, sem coleções infinitas, sem uma cozinha afogada em utensílios de cozinha. E o curioso é isto: à medida que a quantidade de objetos diminui, a quantidade de tarefas diárias também diminui. Pense um pouco nisso com calma. Cada objeto é um lembrete invisível. Limpa-me, arruma-me, repara-me, guarda-me. Cada canto, cheio de coisas, é um canto de responsabilidade. Um armário para reorganizar, uma estante para tirar o pó, um aparelho eletrônico para atualizar ou fazer manutenção. Mesmo que você nunca escreva estas tarefas em nenhuma lista, elas ficam a girar em segundo plano na sua mente, como abas abertas no navegador. Os japoneses têm um hábito muito particular. Em vez de esperar pelo fim de semana para fazer uma grande faxina, eles fazem um pouco todos os dias. Depois de lavar as mãos, passam um pano rapidamente no lavatório. Depois de comer, lavam logo a louça. Depois de terminar um livro, colocam-no de volta no lugar. Tudo isso fica incrivelmente leve quando a casa não está abarrotada de coisas. Se você entrar numa casa minimalista japonesa, provavelmente vai encontrar mesas vazias, chão livre, paredes quase sem nada pendurado. Não é porque o dono não gosta de decorar, mas porque entende que cada objeto decorativo a mais é mais um ponto de atenção, mais um lugar para arrumar, mais uma superfície para limpar. Com menos objetos, há menos superfícies para higienizar. Com menos mobiliário, há menos recantos onde o pó se acumula. Com menos utensílios, há menos vezes em que você precisa pensar onde guardar isto, como organizar aquilo. É aí que acontece algo que quase não percebemos. A lista de pequenas coisas do dia a dia, aquelas que não entram no calendário, mas drenam energia, encolhe silenciosamente. A psicologia também entra em cena. Muitas pesquisas sobre minimalismo
mostram que, quanto mais desorganizado é o ambiente, mais o cérebro precisa varrer informação visual o tempo todo, o que aumenta a fadiga de decisão. Já um espaço simples acalma os olhos e exige menos processamento mental. Com menos roupa, escolher o que vestir de manhã é mais rápido. Com poucos utensílios de cozinha, mas bem escolhidos, você não perde tempo a remexer nas gavetas. Com uma secretária limpa, apenas com o que está ao mano a usar, a concentração chega mais depressa. Parece pouco, mas somado dia após dia, é a diferença entre sentir a vida como uma corrida ou como um passo firme e constante. E é importante fazer uma distinção. O minimalismo japonês não é uma vida de ascetismo duro, sem conforto. Eles continuam a usar tecnologia, a ter cantos delicados, a apreciar objetos bonitos. A diferença está na forma de escolher, pouco e muito bem escolhido. Uma mesa só, mais sólida e versátil. Uma caneca apenas, mas usada todos os dias, com prazer. Uma cadeira única, mas confortável para ficar muito tempo. Quando os objetos voltam ao seu papel de ferramentas que servem à vida, em vez de fardos que precisam de cuidados, o volume de tarefas invisíveis à volta deles cai ao mínimo. É aqui que nasce o primeiro alicerce de um dia que quase nunca é sufocante. Essas pessoas, na prática, dispensaram um exército inteiro de trabalhos sem nome, gerados por coisas desnecessárias. Talvez a sua vida não possa, de um dia para o outro, parecer um apartamento japonês quase vazio. Mas hoje, ainda hoje, você pode olhar para uma única superfície. A mesa da sala, o balcão da cozinha, a mesa de cabeceira, e perguntar em silêncio: o que aqui é realmente necessário? O que está a pedir atenção todos os dias sem oferecer nada em troca? Às vezes, retirar apenas um objeto já é o primeiro pequeno gesto que torna o dia de amanhã um pouco menos ocupado e um pouco mais respirável. 2. Clareza sobre o que é suficiente. Se a gente só arruma a casa, mas não mexe na forma de pensar, é muito fácil. Voltar a comprar, voltar a ainda acumular, voltar a ficar ocupado demais. É aqui que muitos minimalistas japoneses fazem uma viragem silenciosa. Eles não aplicam apenas técnicas de organização, aplicam uma filosofia inteira chamada Danshari. Danshari é uma palavra composta por 3 caracteres japoneses. Dan, recusar, sha, desapegar-se, ri, separar-se. No começo, foi apresentada como um método para arrumar a casa. Mas com o tempo, muita gente passou a usar Danshari como um princípio de vida. Recusar é não deixar que o desnecessário entre logo à partida. Não comprar uma coisa só porque está em promoção. Não aceitar mais uma responsabilidade só porque tem vergonha de dizer não. Desapegar-se é escolher, com calma, o que já não serve, aquela roupa que já não veste, o projeto que já não tem sentido, a relação que ficou apenas numa educação fria de como vai, tudo bem. Separar-se é um passo mais fundo, psicológico. Não colar o seu valor pessoal ao que possui, nem à quantidade de coisas que faz. Quando Danshari deixa de ser apenas sobre objetos e começa a tocar a agenda, os convites, os compromissos, ele torna-se um filtro muito forte. Um filtro que impede que o dia seja enchido até a borda. Muitos japoneses que seguem este caminho criam um hábito simples, mas poderoso. Antes de aceitar qualquer coisa, fazem uma pequena pausa interna e perguntam, quase em voz baixa: esta coisa é mesmo necessária para a minha vida? Isto tem a ver com o que eu considero importante? Se eu aceitar isto, vou trocar o quê? Tempo com a família? Saúde? Aquele espaço de silêncio no meu dia? Só esse intervalo de poucos segundos
já é uma forma de aplicar Danshari ao tempo, recusar, desapegar-se, separar-se de compromissos que só ocupam espaço. Visto de fora, pessoas assim podem parecer um pouco difíceis de convidar. Não vão a todos os cafés, não aceitam todos os projetos ao mesmo tempo, não aparecem em todas as atividades sociais. Mas é justamente por isso que raramente caem em semanas sufocantes, em agendas onde já não cabe nem respirar. No nosso mundo lusófono, há uma pressão silenciosa para viver tudo. Todas as oportunidades de trabalho, todos os eventos culturais, todos os fins de semana fora, todos os cursos, todas as novas pessoas, todas as séries novas que todo o mundo comenta. Se não tivermos cuidado, a vontade de experimentar tudo transforma-se numa forma polida de autoexigência. Você enche os dias para não sentir que está a ficar para trás. Danshari sugere outra coisa. Em vez de agarrar tudo, escolha mal algumas coisas que valem mesmo a pena. Os japoneses que vivem assim aceitam uma verdade um pouco desconfortável. Não vão ver todos os filmes, nem ler todos os livros, nem ser íntimos de muita gente. Mas, em troca, aquilo que veem, leem, partilham tem significado real. Quando aceitam que não precisam de ter tudo, já não precisam de enfiar mais e mais atividades no calendário, como se quisessem viver várias vidas numa só. Aplicado ao trabalho e às relações, Danshari fica muito concreto. Alguém pode recusar um projeto com horas extra quando percebe que isso fere a sua prioridade de saúde ou de presença em casa. Pode decidir não entrar em mais um grupo ou associação só por diversão, se isso tornar todas as semanas cheias demais. Pode ver o ato de deixar de seguir pessoas que só trazem drama, negatividade ou comparações como uma forma de arrumação interior, tão importante quanto arrumar um armário. Isso não é egoísmo. Pelo contrário, ao proteger tempo e energia, essa pessoa consegue estar muito mais inteira naquilo que escolheu ficar. Por isso, o calendário dela pode parecer, no papel, surpreendentemente vazio. Mas esse vazio é intenção, não falta. Não é porque não tem nada para fazer, é porque decidiu guardar, na sua vida, apenas aquilo que é realmente digno de ser vivido. Talvez, para si, o primeiro passo de Danshari não seja terminar uma relação ou largar um projeto grande. Talvez seja algo bem pequeno. Antes de dizer sim ao próximo convite, respire fundo uma vez e pergunte em silêncio: isto aproxima-me ou afasta-me da vida que eu quero? Deixar nascer esse segundo de honestidade já pode ser a semente de um dia menos cheio e muito mais verdadeiro. 3. Viver segundo o Ikigai e saber priorizar. Se Danshari ajuda a tirar do caminho o que não é necessário, o Ikigai é aquilo que diz em silêncio: isto vale a pena ficar. Ikigai é um conceito japonês muitas vezes traduzido como razão para viver, razão para acordar todas as manhãs. Não precisa ser uma missão grandiosa, não precisa mudar o mundo. Às vezes, o Ikigai é simplesmente o trabalho que você ama e faz bem. Um projeto criativo que acompanha há anos. O ato de criar e educar os filhos. Um gosto tranquilo por jardinagem, por cozinhar, por praticar a cerimônia do chá. O ponto essencial é este: seja o que for, dá-lhe a sensação de que a sua vida tem sentido, de que não está apenas a passar pelos dias em piloto automático. Quando uma pessoa encontra, ou pelo menos se aproxima do seu Ikigai, começa a olhar para tudo o que acontece no dia através desse filtro. Cada convite, cada tarefa, cada ideia nova é comparada com a mesma pergunta: isto serve à minha razão de viver? Um minimalista japonês não pergunta apenas: consigo fazer menos? Mas também:
Isto aproxima-me ou afasta-me do meu Ikigai? Se o seu Ikigai é compor música, vai proteger todos os dias um tempo para treinar, escrever e experimentar sons, mesmo que isso signifique dizer não a encontros que não deseja realmente. Se o seu Ikigai é cuidar da família, pode recusar uma promoção quando sabe, com honestidade, que a nova posição vai exigir horas extras sem fim e vai roubar-lhe os fins de tarde em casa. Com o tempo, a ordem de prioridades torna-se clara como um jardim bem podado. O que está ligado diretamente ao Ikigai quase sempre encontra um lugar na agenda. O que é necessário para manter a vida, ganhar dinheiro, cuidar da saúde, tratar das tarefas básicas da casa, é colocado de forma consciente entre esses momentos de sentido. O resto, as coisas só por diversão, o medo de ficar de fora, os convites que aparecem porque sim, passam a ser ponderados com muito mais cuidado e muitas vezes são simplesmente cortados. A parte mais difícil de manter um calendário que não esteja sempre a arrebentar não é encontrar a melhor técnica de gestão de tempo. É ter coragem de dizer não. Aqui, o Ikigai dá aos japoneses um motivo muito honesto para recusar. Não é porque são preguiçosos, não é porque não gostam de quem convida, é porque estão a proteger o tempo para aquilo que, para eles, é o significado da vida. Imagina alguém em Lisboa, no Porto, em Maputo ou em São Paulo que já tem os dias cheios de trabalho e família. De repente, surge a oportunidade de um novo projeto brilhante. E, ao mesmo tempo, o desejo antigo de voltar a pintar, tocar guitarra, escrever um livro. Se essa pessoa tem uma imagem relativamente nítida da vida que prefere, mais simples, mais coerente com o seu Ikigai, cada não a um compromisso secundário é sentido como um passo em direção a essa imagem, não como uma porta que se fecha para sempre. Muita coisa que nos deixa ocupados é, na verdade, pura dispersão. Rolamos o ecrã do telemóvel sem pensar. Aceitamos projetos por orgulho. Vamos a eventos só para não parecer que estamos a ficar para trás. Quem já encontrou, ou pelo menos definiu provisoriamente o seu Ikigai, é menos puxado por essas marés. Traz sempre na cabeça uma pergunta padrão. Esta atividade leva-me para mais perto ou para mais longe do meu Ikigai? Se a resposta não se repete vezes suficientes, essa pessoa sabe recuar. Então, o dia deixa de ser uma reação constante ao que o mundo de fora traz e passa a ser uma série de escolhas ativas, alinhadas com aquilo que realmente importa. Mesmo nas fases em que trabalham com muita concentração, essas pessoas raramente sentem que estão ocupadas ao ponto de perder o controle. Talvez, para si, o primeiro passo não seja descobrir, de uma vez, o seu grande Ikigai. Talvez o gesto pequeno seja outro. Amanhã, antes de aceitar o próximo favor, a próxima reunião, a próxima notificação de "tem de ver isto", pare 2 segundos e pergunte em silêncio: isto serve à vida que eu quero viver? Essa pergunta, curta, repetida todos os dias, pode ser a semente de uma vida menos cheia de coisas e muito mais cheia de significado. 4. Respeitar os espaços vazios no tempo. Se você já viu imagens de arquitetura ou pintura japonesa, talvez tenha reparado numa coisa estranha para o olhar ocidental. Há sempre muito espaço vazio. Uma parede branca quase sem nada. Um jardim de pedras com mais gravilha do que rochas. Um quadro de tinta da China em que metade do papel é só branco. Esse vazio não é descuido. É a presença de um conceito chamado ma, o intervalo, a pausa, o espaço entre as coisas. Ma não é nada sem sentido. É o descanso necessário para que o resto possa respirar, destacar-se, conectar-se. Na música, ma é o silêncio entre duas notas. Na conversa,
É o momento de silêncio em que quem ouve pode digerir o que acabou de escutar. Na arquitetura, é o espaço livre por onde entram a luz e o ar. Muitos minimalistas japoneses não deixam o mar apenas nas paredes e nos jardins. Eles colocam o mar dentro da própria agenda. Em vez de encher o dia até ao limite, criam deliberadamente vazios de tempo, 10 ou 15 minutos entre duas reuniões. Uma noite inteira sem nenhum plano marcado. Uma manhã de domingo sem calendário, sem despertador, sem obrigação. Para eles, esses intervalos não são tempo perdido. São parte essencial de manter a mente clara. Há duas razões para não encher tudo. A primeira é simples e honesta. Energia não é um recurso infinito. Só porque ainda há quadradinhos brancos no calendário, não quer dizer que ainda haja cabeça e coração para enfiar mais tarefas lá dentro. A segunda é mais subtil. Quem cresce a ver beleza no espaço em branco aprende a ver o vazio como um elemento de design da vida. Tal como num quadro de tinta e papel, a harmonia não nasce de pintar tudo, mas do equilíbrio entre traço e branco. Por isso, quando olham para a semana, essas pessoas não pensam: como aproveito cada minuto? Pensam: onde é que crio pausas suficientes entre aquilo que é importante? E o que é que se faz nesses intervalos, na prática? À primeira vista, nada de especial. Mas justamente aí está a força. Em vez de correr entre dois compromissos, caminham um pouco mais devagar, sentindo o corpo e o ar. Antes de entrar em casa depois do trabalho, ficam sentados alguns minutos, respirando fundo, para passar do modo produtividade para o modo presença. À noite, tomam um chá e revisitam o dia. O que fizeram, como se sentiram. E às vezes, simplesmente não fazem nada. Deixam o cérebro arrumar sozinho na informação, como quem deixa a água assentar depois de mexer na terra. São esses espaços que impedem que cheguem ao limite da exaustão. Duas pessoas podem ter exatamente a mesma quantidade de trabalho, mas aquela que preenche cada intervalo com mais uma chamada, mais uma tarefa, mais uma notificação, vai sentir que o dia é uma fuga constante. A outra, que guarda mar na agenda, vive o mesmo dia com mais ritmo, com mais ar, com mais música entre as notas. Se olhar com atenção, há um paralelismo bonito aqui. Quanto mais vazia a casa, mais os olhos descansam. Quanto mais vazia a agenda, mais a mente descansa. O minimalismo japonês raramente é só sobre objetos. É um modo de tratar o espaço e o tempo como algo sagrado. Quem se acostuma a ter um canto vazio no quarto, acaba por se habituar também a ter momentos vazios no dia. E, porque vê isso como normal, quase natural, sente muito menos culpa quando não está a fazer nada. É exatamente aqui que se afasta da mentalidade moderna de tenho de estar sempre ocupado. Talvez, para si, o primeiro gesto de mar não seja um retiro espiritual nem um sábado inteiro sem planos. Talvez seja algo bem pequeno, deixar amanhã 15 minutos em branco entre duas tarefas importantes e protegê-los como se fossem um pequeno jardim de pedras no meio do betão do seu dia. Nesse quarto de hora, não precisa de ser produtivo, só precisa de estar, com o corpo, com a respiração, consigo. Esse pequeno vazio pode ser o começo de um dia menos cheio e de uma vida com muito mais espaço para o que realmente importa. 5. Forma de trabalhar. Devagar, constante, passo a passo. Talvez a esta altura você esteja a pensar, mas os japoneses não são famosos por trabalhar demais? Como é que se pode dizer que não tem dias realmente caóticos? A diferença não está na quantidade de esforço, mas na forma como se aproximam do trabalho e da melhoria.
Em vez de viverem à espera de um grande momento de mudança, muitos deles seguem uma filosofia chamada Kaizen, a ideia de melhorar continuamente através de passos muito pequenos. Na indústria japonesa, Kaizen ficou conhecido por coisas simples: encurtar um gesto desnecessário numa linha de produção, reorganizar ferramentas para ficarem mais à mão, padronizar um procedimento para não ter de pensar tudo de novo cada vez. Mas esse espírito saiu da fábrica e entrou na vida diária. Em vez de deixar todas as tarefas acumularem até virar aqueles dias super ocupados, eles escolhem dividir e cuidar aos poucos. Em vez de uma grande limpeza geral por mês, preferem limpar 5 ou 10 minutos por dia. Em vez de deixar o e-mail formar uma montanha e depois perder uma tarde inteira a responder, reservam pequenos blocos ao longo do dia só para isso. Em vez de esperar que a saúde dê sinais de alarme para começar a mexer o corpo, constroem hábitos de movimento pequenos, mas constantes. Dentro dessa lógica, aparece uma aplicação muito simples e muito japonesa de Kaizen, a regra de 1 minuto. Se uma tarefa demora menos de 1 minuto, fazem-na logo que a percebem. Vê uma camisola pendurada no sítio errado? Volta ao lugar certo. Acaba de beber água? Lava logo o copo. Recebe um papel de que não vai precisar? Vai diretamente para o reciclar. Estas coisas, se forem adiadas, somam-se como poeira nos cantos da casa. De repente, ao fim de uma semana, tem um monte de pequenas desordens que exigem uma tarde inteira para ser resolvida. Mas se forem tratadas na hora, em menos de 1 minuto, quase não deixam rastro na agenda. São como pequenas folhas que se tiram do caminho antes de formarem um monte. Quando dezenas de microtarefas são resolvidas no local, deixa de haver tantos fins de semana soterrados em limpezas, arrumações, respostas atrasadas. Cada dia tem um pouco de arrumar, um pouco de organizar, um pouco de ajustar, e por isso, quase nunca há um dia em que seja preciso correr atrás do prejuízo. Isto não quer dizer que quem vive o minimalismo japonês faz pouca coisa. Muitos são profissionais a tempo inteiro, pais, mães, pessoas que empreendem. A diferença está no ritmo. Evitam fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Preferem focar numa tarefa por vez durante um bloco de tempo e só depois mudar. Dão prioridade a concluir pequenas partes do trabalho todos os dias, em vez de deixar tudo para a véspera do prazo. E, por trás de tudo, usam uma pergunta muito Kaizen. Hoje, em que ponto posso tornar o dia de amanhã 1% mais leve? Pode ser responder a um e-mail difícil agora, para não o arrastar a semana inteira. Pode ser preparar a roupa de amanhã antes de se deitar. Pode ser deixar a bancada da cozinha limpa antes de sair de casa. Sozinho, cada gesto parece insignificante, mas, tal como uma água que corre devagar, essa constância cria um fluxo. A vida avança, não aos saltos, mas como um rio que raramente transborda. Claro que eles também atravessam períodos intensos, um grande projeto no trabalho, um nascimento na família, uma mudança de cidade. A diferença é que, como as pequenas coisas já estão sempre a ser cuidadas pouco a pouco, existe espaço interior para essas fases, sem a sensação de estar a afundar. Talvez, para si, o ponto de partida seja escolher apenas uma pergunta e uma regra. A pergunta: o que posso fazer hoje para que amanhã seja 1% mais leve? A regra: se levar menos de 1 minuto, faço agora. Se, ao terminar este vídeo, você pendurar uma peça de roupa no lugar certo, lavar um copo, deitar fora um papel esquecido, então uma pequena parte do seu amanhã já começou a ficar menos pesada. E é assim, minuto a minuto, que os dias deixam de ser tão ocupados.
sem deixarem de ser profundamente vividos. Se eu tivesse de resumir tudo o que partilhamos até aqui, talvez dissesse assim: as pessoas que vivem o minimalismo japonês raramente têm dias verdadeiramente atropelados, porque escolheram desenhar a própria vida na direção do menos, mas mais fundo. Menos objetos para menos tarefas invisíveis e menos decisões inúteis. Mais clareza sobre o que é suficiente, para não se encherem de compromissos e responsabilidades só por medo de perder alguma coisa. Um ikigai, mesmo que simples, para que o dia não se espalhe em 1000 direções, mas gire em torno de poucos eixos com sentido. Respeito pelos espaços vazios no tempo para que a mente e o coração possam respirar. E um jeito de trabalhar ao estilo Kaizen, com a regra de 1 minuto, para que quase nunca seja preciso apagar incêndios de coisas acumuladas. O bonito é que nada disto exige ser japonês ou viver no Japão. Eu comecei com um único canto da casa, depois com um não tímido, a um convite que eu sabia que ia cansar-me, depois com 5 minutos à noite anotar o que tinha tido significado naquele dia. Você pode fazer algo assim também. Arrumar hoje só uma superfície, deixar amanhã um intervalo de 15 minutos entre 2 compromissos, escolher agora uma pequena tarefa de 1 minuto e fazê-la antes de se levantar desta cadeira. Nós não controlamos o trabalho, nem o mundo, nem todas as circunstâncias. Mas através destas escolhas pequenas e repetidas, podemos transformar uma sequência de dias ocupados demais num ritmo de vida com mais ar, mais silêncio e mais lugar para o que é realmente importante. Se este vídeo tocou em alguma coisa aí dentro, talvez o seu próximo gesto minimalista seja simplesmente enviá-lo com calma a alguém que anda exausto. E, quem sabe, a partir de um gesto tão pequeno, a sua própria vida comece a aprender a andar mais devagar.